Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem, eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 9 de janeiro de 25. Anteontem eu recebi do José Luiz, aliás, um abração José Luiz, obrigado pela mensagem aqui. Uma pergunta muito interessante, muito pertinente, que várias outras pessoas também questionaram a mesma coisa ao longo das últimas semanas, que é o seguinte, a pergunta do José Luiz. Poderia comentar por que em vários países com economias de tamanhos bem diferentes está havendo uma queda nos juros e nós estamos tendo o oposto? O que isso nos causa? Bom, de fato a gente está num momento em que em muitos países está aberta aí a temporada de corte aos juros, né? Enquanto isso no Brasil nós estamos na contramão, nós estamos tendo que subir os juros. Primeira coisa que eu digo é o seguinte, não sei se essa tendência do Brasil vai perdurar, porque nós tivemos uma mudança agora na presidência, né? Agora tem um petista lá, então não sei se isso que tem acontecido até o momento continuará a acontecer. De qualquer forma, vamos supor que sim, vamos supor que o novo presidente do Banco Central mantenha essa tendência de elevação dos juros. Primeira pergunta, essa tendência é correta? Infelizmente sim, ela é correta. Por que isso acontece? Por que esse é o caminho correto, infelizmente? Por uma razão, nós não temos poupança interna, o Brasil não tem poupança interna. Você não se esqueça de uma coisa, você trabalha 12 meses por ano, dos quais quase 7 são para pagar impostos, são para sustentar o Estado, né? Então não dá para você pedir que um povo semi-escravizado tenha poupança interna. É óbvio que isso não vai acontecer, né? Mais da metade do ano você dedica a trabalhar para pagar imposto, para sustentar a máquina, para sustentar o funcionalismo público, enfim, né? Então, evidente que não dá para esperar grandes coisas em termos de recursos próprios, né? Nós não temos meios, nós não somos o Japão, né? O Japão, se você for lá no Japão e for aos bancos, você vai ver que eles têm em dinheiro vivo, não estou falando patrimônio, tá? Dinheiro vivo. Eles têm dinheiro vivo quase uma vez e meio o PIB americano. É uma loucura de dinheiro o que tem lá dentro daquele país. Então, evidentemente, quando você tem dinheiro na mão, tudo é mais fácil, né? Claro, por isso que as coisas funcionam, porque você tem meios de fazer os milagres acontecerem, né? É uma situação bem diferente de quando, por exemplo, você tem patrimônio. Você pode ter uma riqueza enorme, mas se ela estiver patrimonializada, você vai ter problema, né? Se tiver uma dor de barriga, você vai chegar no hospital, não adianta nada. Você fala, então, eu sou dono de um terreno lá na Avenida Paulista. O cara fala, sim, só que a sua conta aqui no hospital deu 10 mil reais. Se você não tem os 10 mil reais, você morre na fila esperando o tratamento, né? Assim funciona. Então, assim, os países que hoje estão se dando ao luxo de cortar juros são países que estão numa situação completamente diferente da situação brasileira. São países que, em primeiro lugar, muitos deles, não todos, muitos deles têm uma poupança interna. Eles têm meios de financiar com recursos próprios as necessidades do país, sejam quais forem, tá? Inclusive sustentar o Estado, se necessário for. Existem alguns países que não têm poupança interna, e o caso mais famoso, claro, são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, existe um termo em macroeconomia que eu acho que eu nunca usei esse termo aqui, mas enfim, ele é muito importante. O pessoal chama de excepcionalismo americano. O que é o excepcionalismo americano? Excepcionalismo americano é um conceito macroeconômico que diz o seguinte: as leis da macroeconomia não valem para os Estados Unidos. É bem questionável isso, tá? Não compre essa ideia não, porque um dia a casa cai. Vai cair para eles também, né? Mas, enquanto não cai, o mercado trabalha com esse conceito do excepcionalismo americano. O que significa o excepcionalismo americano? Eles podem imprimir dólares quanto quiser, que não vai dar nada para eles nunca, tá? Por quê? Porque eles são os Estados Unidos. Simples assim, né? Ah, mas e daí que eles são os Estados Unidos? Concordo com você. Houve tempos em que
eles serem os Estados Unidos significava alguma coisa. Hoje em dia não significa mais nada. Hoje significa uma terra de gente louca, né? De onde saíram todas as loucuras que hoje pentelham todo mundo, né? Politicamente correto, todo esse mundo de asneira. Tudo isso saiu de lá, né? Então, assim, hoje em dia é a mesma coisa que o cara virar pra você e falar assim: ah, então, eu fui campeão mundial de atletismo em 1970. Você fala, tá, e daí? Mas foi, né? Não é mais. Os Estados Unidos são assim. Mas, enquanto ninguém der um basta neles, vai continuar valendo essa história do excepcionalismo americano. Quer dizer, eles podem se dar o luxo de imprimir dólares e tal, e não dá nada pra eles, né? E eles não têm poupança interna, não tem nada. Quer dizer, eles até têm lá alguma coisa, mas se você comparar com o resto do primeiro mundo, com outros países, é nada, praticamente nada, o percentual é irrisório. O que você pode pensar, comparando o Brasil com esses outros países, é o seguinte: afinal de contas, por que está todo mundo se dando ao luxo de cortar os juros? É só pela questão da poupança interna? Não, não é só a poupança interna. A poupança interna é o estopim do problema. Porque o que acontece? Quando você não tem poupança interna, evidentemente você é obrigado a apelar para o dinheiro dos outros, para você fechar suas contas, né? Você vai ter que apelar para o dinheiro do japonês, do americano, do alemão, enfim, quem quer que seja. E aí é que começa a encrenca, né? Você lembra que em algum vídeo aí recente eu falei para você o seguinte, que uma das regras sagradas do dinheiro é o seguinte: o dinheiro não entra num buraco se ele não sabe se ele não tiver certeza que ele consegue sair desse buraco com facilidade, né? O dinheiro, você pode pensar no dinheiro como um bichinho, um animalzinho, que quando ele vê uma toca, né, primeiro ele vai lá averiguar se tem saída para algum lugar. Se ele percebe que tem uma ventilação que dá saída, que dá para, né, que vai ter como sair daquele, aí ele entra. Agora, se ele perceber que para entrar é fácil, mas para sair é difícil, aí ele já dá um passo para trás. E o Brasil é esse caso. O Brasil é uma toca da qual é muito difícil você sair se você puser o dinheiro aqui. Vai ser muito difícil, vai ser muito caro, vai ser muito burocrático. Dependendo do momento, podem até tentar te criminalizar por isso. Fala, como assim você vai tentar tirar o dinheiro do Brasil? Isso é crime, né? Você está agindo contra o interesse nacional. Quer dizer, a existência daquele ser indigno do Lula não é um atentado contra a nação, mas você tirar o seu dinheiro daqui é, né? Então, por conta de tudo isso, o Brasil tem uma longa história, uma longa tradição muito autoritária de que o dinheiro que entra tem que ficar. Não, não, mas você é dono? Dane-se. Tem dinheiro, vai ter que ficar aqui. Se você tentar tirar o seu dinheiro daqui é porque você não gosta do Brasil, porque você quer o nosso mal, você é o inimigo do povo, aquela conversinha, né? Então, o que acontece? Nós não somos um lugar interessante para se pôr dinheiro. E ao mesmo tempo nós precisamos do dinheiro dos outros porque nós não temos poupança interna. Quer dizer, repara que você tem aqui um conflito, né? Ao mesmo tempo que você precisa da água que corre lá na sarjeta, você é uma pessoa, é um cara difícil de se lidar, é uma pessoa com quem ninguém quer fazer negócio porque você é um problema, né? Quer dizer, se o cara for e te ajudar, se ele te der a mão, em 10 segundos ele vai estar... Você der a mão pro cara, em 10 segundos ele vai estar te cobrando. Falou, por que você não me deu a mão e o braço também? Por que você só me deu a mão? O Brasil é assim, né? O Brasil na década de 80, ele quase quebrou o Citibank. Isso na época que estava lá o Figueiredo, o Delfim. Foi uma coisa feia, né? Por quê? Porque o Brasil entrou, o dinheiro entrou aqui, o cara fala, não, daqui ele não vai sair. Só que usa o dinheiro para quê? Para fazer folha de pagamento de estatal, né? De autarquia, enfim. É esse o uso que se faz de dinheiro aqui no Brasil. Então você tem um conflito. Ao mesmo tempo que você precisa muito dessa grana, você tem uma postura que afasta as pessoas de você, né? É a mesma coisa que você, sei lá, você tem uma necessidade. Imagina uma pessoa, sei lá, que é muito carente, ela gosta muito de ter pessoas perto a todo momento, quer sempre estar no meio de todo mundo, só que ao mesmo tempo o cara é um pentelho briguento. Quer dizer, isso é um conflito, concorda? Ao mesmo tempo que ele precisa da companhia dos outros, ele é uma pessoa que espanta os outros. O Brasil é assim. O Brasil não tem recursos próprios, não tem poupança própria, precisa do dinheiro alheio, só que ele não sabe tratar bem o dinheiro alheio, ele não sabe se comportar perante os outros investidores. Ele tem uma larga história de que quando você ajuda o Brasil, você se ferra. Se você é um investidor estrangeiro, você traz dinheiro para cá, você vai ter problema na hora de você sair. Se você precisar sair, você vai ter problema.
de ordens várias, tá? Você pode ter problema porque o governo queimou todas as reservas cambiais, e aí não vai ter dólar para você repatriar os seus dólares lá para os Estados Unidos, né? Você vai ficar encalacrado aqui. Você pode ficar encalacrado aqui porque os caras de repente passam uma lei para fluxo de divisas, fala não pode sair mais do que tanto por mês. O Brasil, tudo que você imaginar de cachorrado, o Brasil já fez para prejudicar o cara na hora que o cara tenta tirar o dinheiro daqui. Então, feitas as contas, o que resta ao Brasil? Qual a única maneira do Brasil se tornar um pouco mais atraente para algum maluco que esteja lá fora querendo investir em algum país de terceiro mundo? É aumentar os juros. É basicamente isso. Eu falo, olha, vem pra cá que eu te pago um pouco mais pela aventura e pelo risco insano que você vai correr, né? E quanto mais nós estivermos entrando nesse regime de exceção, quanto mais nós estivermos numa situação em que a lei não vale, como é o caso hoje do Brasil, né? Hoje o Brasil é um lugar em que você investe e o cara vira e fala, então, em 1989 você não pagou tal imposto. Aí você fala, bom, mas em 89 esse imposto não existia. Ele fala, mas agora eu quero cobrar esse imposto e acabou. E o cara que te fala isso, de repente, é uma das maiores autoridades, ou a maior autoridade judiciária do país, você vai recorrer a quem? A ninguém, não é isso? Então, à medida que nós estamos entrando nesse terreno cada vez mais perigoso de insegurança jurídica, nós temos que aumentar cada vez mais o prêmio para aqueles loucos que queiram se aventurar aqui no Brasil com o seu dinheiro. Se você não fizer isso, aí não vai ter nada, ninguém vai vir mesmo para cá, porque nós não somos interessantes em nenhum aspecto, né? Nós somos pobres, nós somos burros, nós não temos educação, nós não temos civilidade, nós não temos noção do público e do privado, enfim, é como diria aquela música do Ultraje a Rigor, né? A gente somos inútil. Aquilo é o grande hino brasileiro, né? Então assim, o cara vai vir para cá, para quê? Pelo menos se ele deixa o dinheiro... Você fala, mas se ele deixar o dinheiro no Japão, ele vai ganhar 0,1% ao ano. Sim, ele vai ganhar um 0,1% ao ano, mas ele vai dormir à noite, né? Ele vai dormir à noite, o chefe dele não vai brigar com ele. É pouco, mas é melhor do que você se meter num buraco de onde você não vai conseguir sair depois, né? A insegurança jurídica... No fundo, tudo bem que existe uma questão de que as contas públicas estão se deteriorando numa velocidade enorme, tudo isso é verdade. Mas acredite, o pior, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, o que desgraça a nossa situação não é isso. Porque você pode ter uma situação econômica ou financeira péssima, mas você ser uma pessoa séria, previsível, estável, né? Decente. Isso pode acontecer. Então, o mercado nunca vira as costas para uma pessoa assim. Não é porque você está pendurado sem grana na pior que o mercado vai te dar as costas. Não é assim que funciona. O mercado dá as costas quando ele percebe que ele está lidando com um canalha. Aí a coisa aí piora. Aí é o momento em que, para muitos dos investidores, nem você oferecendo mais juros para o cara não vai vir. Porque ele vai falar, desculpa, meu querido, mas você está me prometendo tanto a mais de juros, só que nem sei se você vai cumprir isso. Sei lá. Você já descumpriu tanta coisa, né? Eu vou contar para você um episódio que aconteceu no início da década de 80. Tá? No início da década de 80, o Brasil estava com uma crise, para variar, ferrado. Na época nem se tinha controle de quanto que o Brasil gastava ou não. A gente nem tinha essa contabilidade, para você ter uma ideia. O presidente era o Figueiredo, o ministro da Fazenda era o Delfim. E o presidente dos Estados Unidos era o Reagan. Acontece que houve um certo mês ali, não vou saber qual, em que o Brasil ele tinha uma série de prestações vencendo lá no FMI. Ele tinha que pagar o FMI naqueles meses e, para variar, o Brasil não tinha dinheiro. O que o Brasil fez? Foi bater na porta dos americanos, né? Sempre os coitados americanos que, né, a gente xinga os caras, cospe neles, fala mal deles e estamos toda hora batendo na porta dos caras, né? Aí foi lá o general Figueiredo e o Delfim bater na porta do governo americano, ver se o governo americano podia emprestar esse dinheiro para o Brasil pagar as prestações do FMI, que iam vencer.
Porque se não fossem pagas aquelas prestações, ia dar default, que é um termo técnico que significa calote, e aí a coisa ia ficar muito feia. Só que o Brasil, olha só como são as coisas. Nos últimos 11 meses, 12 meses daquele momento, o Brasil já tinha assinado e descumprido 17 cartas de intenção. O que é uma carta de intenção? Carta de intenção é o seguinte: o Brasil estava devendo para o FMI. Chegou no dia de pagar a prestação, não tinha dinheiro, ele mandou uma carta para o FMI. Falou: FMI, não tenho dinheiro para te pagar hoje, mas vou te pagar daqui a um mês. Aconteceu um imprevisto, blá blá blá. Pode ser? Aí o FMI respondeu: beleza, pode ser, daqui a um mês você me paga. No mês seguinte, o Brasil chegou e mandou outra carta de intenção. Em vez de ele pagar, ele mandou uma outra carta de intenção falando: olha, sou eu de novo. Lembra que mês passado eu te mandei uma carta de intenção pedindo para prorrogar mais um mês? Então hoje eu vim aqui de novo pedir para você me dar mais um mês. Pode ser? A FMI falou: beleza, mais um mês. Porque a FMI não quer te declarar como caloteiro, porque isso vai ferrar a sua economia. Não é? O FMI não vai ganhar nada fazendo isso. Vai ser ruim, inclusive, para ele, né? Bom, o Brasil foi nessas de carta de intenção, 17 vezes. O Brasil, esses pagamentos que estavam para ser pagos aí no início de 80, eram pagamentos que o Brasil já tinha postergado 17 vezes. Já tinha mandado 17 cartas de intenção para o FMI e já tinha descumprido as 17 cartas de intenção. Tá? A coisa chegou num ponto que não tinha mais onde bater, em que porta bater, certo? Você não vai mandar a 18ª carta de intenção, né? Bom, foram lá bater na porta do Reagan, do governo americano, que não tem nada a ver com o FMI, o governo americano é o governo americano, né? Foram lá bater na porta do Reagan e falaram: olha, nós estamos com vencimento aqui, nós estamos ferrados, não tem quem nos socorra, né? Aí o Reagan virou para eles e falou: olha, tem um problema aqui, tá? Aliás, tem dois problemas. O primeiro problema é que eu até teria poder para liberar essa grana, né? Só que eu me sentiria mais confortável se quem liberasse essa grana fosse o Congresso americano e não eu, né? E o Congresso americano está em recesso. O Congresso americano não está funcionando agora. Vai voltar sei lá quando. E já ia ser um prazo fora do... ia ferrar o Brasil. Bom, aí o Figueiredo chegou e falou: não, mas então o senhor não pode autorizar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei que eles gastaram mais de uma semana nessa conversa, né? E ela terminou até de modo engraçado, porque o Reagan virou pro Figueiredo e falou o seguinte: olha, eu até posso, eu pessoalmente, liberar um empréstimo para vocês. Só que se vocês não pagarem esse empréstimo, eu vou ser preso. E aí foi o momento em que o general Figueiredo falou pro Reagan: bom, se o senhor for preso, eu mando matar o Delfim. Certo? Chegou nesse nível o negócio. Quer dizer, aí como eles firmaram um acordo meio que de cavalheiros, aí o Reagan liberou o dinheiro e de fato depois esse empréstimo em particular foi pago, né? Que acho que o Delfim falou: vamos dar um jeito de arrumar essa grana, porque senão o Figueiredo manda me matar, né? Mas veja a que ponto chegou o negócio. Quer dizer, o desgaste envolvido em fazer negócios com o Brasil. Quer dizer, porra, meu, você vai ligar para o presidente dos Estados Unidos, né? Olha que situação, que vexame, né? Pedindo esmola, com o pires na mão, né? Ao mesmo tempo você é um cara que no seu país vive falando mal deles, vive falando que eles não prestam, que eles são imperialistas, isso e aquilo. Quer dizer, o Brasil tem uma longa história de ser problemático. Uma longa. A gente não tem noção disso porque você vive num país onde a mídia fica incensando o Brasil, falando como se o Brasil fosse... como se tivesse uma fila de gente lá fora para fazer negócio com a gente. Não tem. Todo mundo sabe que nós somos um BO enorme. E ninguém quer fazer negócio com a gente. Nós, para fazermos negócio com os outros, temos que pagar muito caro, se quisermos. Porque senão o dinheiro não vem. E tem que dar graças a Deus que tem louco que traz esse dinheiro para cá. Porque, eu falo, se eu fosse um investidor americano, mas nem que o cara me desse 50% ao ano, eu não punha dinheiro aqui. Mas nem assim, não sou louco, porra. Deixa no Japão, 0,1%, eu vou dormir. Pelo menos eu vou dormir em paz, não é isso? Então, é por essa razão que nós temos que ir na contramão do mundo. Se você for ver, ao longo dos muitos anos, a nossa tendência de juros sempre foi para cima. Houve momentos mais para baixo? Houve. Mas a tendência é para cima. Por quê? Porque nós não prestamos, nós não valemos aquilo que o gato enterra. Essa é a verdade. E todo mundo sabe disso. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca me esqueci. O cara me falou o seguinte, falou: olha, André, quem tem memória são pessoas, bancos têm registros. Então esses caras têm tudo isso registrado lá fora, eles sabem quem nós somos.
eles sabem que nós não somos flor que se cheire. Por isso que quando eles se dispõem, é a troco de muito juro. E olhe lá. Né? Porque, de novo, não é que eles estão fazendo negócios hoje com um país que tem problemas econômicos. Não, eles estão fazendo negócio com um país que não tem lei. Nós somos um país que não tem lei. Nós não temos previsibilidade, nós não temos estabilidade, nós não temos palavra, nós não temos nada. Aqui a coisa muda de acordo com a necessidade. O cara te usa enquanto ele precisa de você, quando ele não precisa mais, ele te chama de inimigo do povo e manda você pro gulag. É assim que funciona no Brasil. E os caras não são trouxa. Ninguém é trouxa, né? Trouxa somos nós que achamos que isso vai nos levar a alguma coisa. Faz 100 anos que a gente está nessa política, só cada vez mais pobre, e a gente achando que tá abafando, né? Os trouxas, né? Sabe aquela história? Diz que, tem um ditado, né? Quando você tá jogando pôquer, em 5 minutos, se você não descobriu quem é o pato da mesa, é porque o pato da mesa é você. Esse é o Brasil. Né? Consequências disso, nós vamos ter que pagar um juro enorme, nós vamos ter que imprimir mais dinheiro, arrumar mais dinheiro para pagar o juro desse dinheiro que a gente está tomando emprestado. Quer dizer, isso não vai terminar bem. Isso vai terminar ou em calote, ou em mais inflação, ou em mais impostos. Ou as três coisas combinadas. É isso. Certo? Esse é o panorama da situação da política monetária brasileira. Você deixa aqui embaixo seus comentários, suas observações, suas críticas, tá bom? Sua opinião a respeito de tudo isso. E nos falamos em breve. Até mais, bom dia para você.